bem? Saudações, meu nome é Ricardo Machado e a gente está iniciando aqui a segunda parte do conteúdo de cálculo de tubulações para o sistema hidráulico preventivo, especificamente aqui o sistema de hidrantes. Para se calcular isso, né, eu tenho que ver primeiro os parâmetros de projeto. Para um sistema tipo 2, tá, que é o mais comum aí, a gente tem que ter pelo menos 30 metros de coluna d'água de pressão lá no hidrante e 150 litros de água por minuto. Isso aí é o suficiente para gerar um jato d'água saindo do esguicho, quando ele é de vazão regulável, por exemplo, na melhor situação ali de 10 metros de distância. Tá? Então, esses são os parâmetros de projeto. Dependendo da classe da edificação, posso ter uma exigência maior de pressão e uma exigência maior de vazão. Tá? Então, para o tipo 2, seria a vazão de 150 litros por minuto e também a pressão no mínima, né, de 30 metros de coluna d'água e máxima de 100 metros de coluna d'água. Então, vou trabalhar dentro disso. A gente sempre tem que escolher os dois hidrantes menos favoráveis, aqueles que são hidraulicamente menos favoráveis, onde vai ter a pressão menor, em função das perdas aí do sistema, e eles vão ser considerados como funcionamento simultâneo. Tá? Outro parâmetro de projeto é que a pressão entre os dois hidrantes, aqui a diferença de pressão entre os dois hidrantes, não deve exceder a meio metro de coluna d'água, tá? Para a gente ter aí um balanceamento desse sistema. Tá? Então se faz isso alterando o diâmetro das tubulações, regulando o fechamento da válvula de globo também. Tá? Regulando o fechamento aí da válvula de globo é uma outra solução. Então vamos lá. Então temos aqui uma sequência de projeto. O primeiro passo é eu determinar quais são esses dois hidrantes menos favoráveis. Então normalmente são aqueles que estão mais longe do reservatório, aqueles onde eu tenho maior número de derivações, né, de singularidades aí na minha tubulação, aqueles que vão sofrer mais com as perdas de carga, com o atrito. Então, se esses dois estiverem funcionando na vazão e na pressão requerida, os demais também vão funcionar. Por que isso não equaciona para todos os hidrantes funcionando ao mesmo tempo? Se lembre que o sistema é um sistema preventivo, ele é utilizado para princípio de incêndio. Tá? E esse princípio de incêndio é localizado. A gente tem uma reserva técnica para combater esse princípio de incêndio, chamada RTI, e eu tenho também a possibilidade de suprir o meu sistema com água externa, que venha do caminhão do bombeiro. Então, se esse meu sistema precisar de mais de 1000 litros por minuto, que é uma coisa muito grande, eu vou ter que ter lá um hidrante de recalque com 2 entradas, para poder encaixar ali 2 caminhões de bombeiro. Mas normalmente, né, se utiliza aí um hidrante de recalque somente, como a gente vai ver nesse esquema agora aqui na frente. Eu tenho que determinar desses dois hidrantes menos favoráveis onde é o ponto de divisão de fluxo, onde é que a água vai se bifurcar para alimentar esses dois hidrantes. E é nesse ponto que eu vou ter que somar as vazões dos dois hidrantes. E aí eu determino um diâmetro, o diâmetro mais comum é 2,5 polegadas, isso é 65 milímetros, mas o bombeiro admite até 50 milímetros. Tá? Mas é muito comum a gente estar usando aí 65 milímetros. Então, se puder fazer a minha tubulação toda com esse diâmetro, ótimo. Talvez não dê certo, porque eu tenho limites também de velocidade do fluido, aí, da água dentro do tubo. Então, talvez eu tenha que aumentar esse diâmetro em algumas regiões. Aí. Eu vou somar agora os comprimentos de tubo reto aí, e também os comprimentos equivalentes das derivações, para calcular a perda de carga. Tá? Existem duas equações aí que a gente pode estar utilizando, permitidas aí pela ITT. A gente vai estar optando aqui em usar essa de Hazen-Williams. E, finalmente, a gente vai determinar a potência da bomba. Quanto maior for a perda de carga, quanto maior o comprimento de tubulação, quanto mais derivações eu tiver, maior vai ser a minha bomba. Tá? E como é que eu consigo comprar uma bomba? Preciso de 2 parâmetros, pressão e vazão. Tá? Com pressão e vazão, eu vou no catálogo do fabricante, a bomba de incêndio, e vou determinar qual é a bomba ideal, o melhor rendimento, né? E a potência dessa bomba é função da pressão e da vazão que eu preciso. Então imagine esse sistema aqui, deixa eu chegar um pouco para o lado. Sistema mais simples, eu tenho um reservatório superior,
e o sistema sempre termina lá no hidrante de recalque. E nesse caso só tem 2 hidrantes, né? Então é fácil saber que esses 2 são os menos favoráveis. É onde eu vou ter a menor pressão hidráulica. Então, RTI é a reserva técnica de incêndio. Lembrando que a gente vai lá na IT, nos anexos da IT, e determina o volume dessa reserva. A válvula de retenção ali embaixo da reserva técnica de incêndio é para evitar que a água retorne para o reservatório, a água que o caminhão do bombeiro vai lançar aí pelo hidrante de recalque. Essa válvula de gaveta aqui ela vai estar sempre aberta, mas nos momentos de manutenção da bomba eu fecho. Ela é uma válvula para manutenção. E os hidrantes ali seriam, nesse caso, 2 hidrantes de parede, aqui H1 e H2. O hidrante de recalque lá, aquele subterrâneo, a calçada do prédio. O ponto A é o nosso ponto de bifurcação, né? O ponto de divisão de fluxo, ele é importante aqui para o nosso cálculo. E como faria então? Ó, a gente tem que vir de trás para frente, tá? Quanto que de pressão e de vazão eu preciso lá no meu esguicho? No meu hidrante. E aí vou somar as perdas que eu tenho até aquele ponto. Antigamente a gente calculava pelo o parâmetro, né, era a pressão dinâmica no requinte, tá, no bico no bico do esguicho. Mas como essas mangueiras são padronizadas e o tipo de material dela é padronizado, o bombeiro achou melhor também, por como é mais fácil a gente mensurar na saída do hidrante, o bombeiro achou melhor padronizar no hidrante a pressão. Mas essa pressão é o suficiente também para vencer a perda de carga da mangueira, né? Normalmente as mangueiras têm um revestimento polimérico, elas têm um coeficiente de atrito também, e no esguicho também tem um coeficiente de perda de carga. Certo? Então essa pressão e essa vazão na saída do hidrante. Lembrando que o hidrante é a tomada d'água. Então, nesse caso ali, a gente vai ver que tem um trecho reto ali, real, que a gente chama de comprimento real, de 26 metros de tubo. Ó, 26 metros para eu chegar no ponto A, né? Então, são 25 metros de cano ali na horizontal, mais 1,5 metro na altura, 26,5, vamos ver se está certo. 26,5 seria o comprimento de tubo reto, tubo comprimento real. E agora eu vou ter que ver o comprimento equivalente, quer dizer, qual é a perda de carga, qual seria um comprimento de tubo que equivaleria à perda de carga que cada componente desse gera. Tá? Esses comprimentos equivalentes a gente pega em tabelas. Tá? Então a válvula de globo me dá 10 metros, globo angular é aquela que regula a saída do hidrante, um T de passagem lateral. O que é um T de passagem lateral? Ele vai ter que fazer uma curva de 90 graus, o fluido, né, para passar por ele. E um T de passagem direta, quando ele não faz essa curva, claro, né, ele dá uma perda bem menor ali de 0,4 metro. Então, a passagem lateral, não tem mudança de direção, vou ter mudança das linhas de fluxo ali, mais atrito entre as partículas do fluido, aí vou ter mais perda. Tá? 3,4 metros. Total das derivações, 10 mais 3,4 mais 0,4, 13,8. E são esses dois trechos que eu vou jogar na minha planilha. Deixa eu desligar minha câmera aqui. Pronto, aqui embaixo na planilha, deixa eu passar o mouse. Essa planilha, a gente vai estar jogando aqui. Ó, a vazão requerida é 150 litros por minuto. A pressão está aqui, 30. O diâmetro da tubulação vou estar alimentando. O comprimento real, comprimento virtual, que é esse aqui dos comprimentos equivalentes das derivações, 13,8. Aí a planilha soma para a gente aqui, 40,3. O C é o coeficiente de atrito do tubo, coeficiente Hazen-Williams. E aqui vai me dar a perda de carga por metro de tubulação e a perda de carga total. Tem que considerar também a diferença de nível, essa elevação aqui, que é a altura do hidrante, naquele caso ali, 1,5 metro. Tá? Que eu vou estar indo contra a gravidade, né? Vou ter que estar jogando o fluido para cima. E aí ele calcula aqui para mim a velocidade e a pressão
a montante. Então, lembrando que essa pressão aqui tem que ser no mínimo 30. Então fiz o primeiro trecho, que é do hidrante mais desfavorável, aqui ó, do H1 até o ponto A. O hidrante mais distante, 25 metros, mais 1,5 metro de trecho reto, uma válvula de globo angular, um T de passagem lateral, que ele vem de baixo para cima, e um T, o ponto A é logo antes dessa bifurcação, né? Então tem aqui um T de passagem direta. Então já tenho esse primeiro trecho, tá? Calculado ali. Agora eu vou para o segundo trecho. O segundo trecho, então, seria do hidrante 2 até o ponto A. Então, o que eu tenho ali de trecho reto? Só tem 1,5 metro de altura, né? É a altura do hidrante. Só que para chegar do ponto A até a boca do hidrante, eu tenho que passar por uma válvula, que é a válvula do próprio hidrante, uma válvula de globo angular, que me dá um comprimento equivalente de 10 metros, uma perda equivalente. Poderia substituir essa válvula por 10 metros de tubo, daria a mesma perda. E também tem que passar por um T, só que esse T agora vai ter a passagem lateral, ele faz uma curva de 90 graus, o fluido. E a perda aqui é maior do que o T de passagem direta, que 3,4 metros. Total de derivações, então, comprimento virtual 13,4 metros. É isso que eu vou colocar ali. Comprimento total 1,5 metros, comprimento real, né? Veja que aqui eu tenho mais comprimento, mais perda de carga nas derivações do que no próprio tubo, né? Nesse trecho, né? Então, vou usar a planilha ali. Opa, deixa eu voltar. Então, jogando na planilha, eu vou ter um J de 0,2, um J total desse trecho. E uma elevação de 1,5 metro, né? Lembrando que essa elevação é o que eu tenho que vencer da força de gravidade. E vejam que lá no final, ó, deu uma pressão no hidrante 1 um pouquinho maior, né? 32,12. Essa diferença de pressão entre os dois hidrantes não pode ser mais do que 0,5 metro de coluna d'água. Tá? Eu tenho que ter aqui um balanceamento. Né? Como eu posso fazer isso? Eu posso mudar lá a vazão. Se eu mudar a vazão, isso foi necessário aqui nessa planilha. Se vocês olharem a vazão do hidrante 1 lá, está 150 litros por minuto. Vou passar o mouse aqui. Aqui. Aí aqui a gente eleva manualmente um pouquinho. Ó. 151, é no mínimo 150. Eu boto 151. E vão existir situações operacionais ali que eu vou estar usando apenas um hidrante. Né? Eu calculo para 2, mas eu posso estar usando apenas um. Então eu vou ter que regular ali a pressão do hidrante, da abertura do hidrante. Né? E agora eu tenho que ver esse trecho da bomba até o ponto A, que é o ponto de bifurcação. Então eu vou vir de trás para frente, do ponto A até a bomba. Então, as perdas localizadas ali por derivações, ó, não tem derivações, porque da bomba até o ponto A, vamos voltar lá no nosso esquema, aqui, ó, da bomba, deixa eu passar o mouse aqui, do ponto A até a bomba, ó, não tenho nenhum T, nenhuma curva, nada, então só tem o trecho reto, tá, de 20 metros. Agora esse trecho, veja que a planilha ali vai se completando, né? Já tem o hidrante 1 e o hidrante 2, e é claro que ela tem fórmulas ali na planilha, ela vai somando essas perdas de carga, vai somando a vazão também, para eu poder equacionar minha bomba. Né? Nesse caso aqui, gente, ó, então eu tenho 20 metros de comprimento real de tubo, e não tenho nenhum comprimento virtual, porque eu não tenho derivações. Então, usando a planilha, vai dar uma perda de carga aí nesse trecho de 0,98. Eu tenho sempre que estar observando ali a velocidade nesse trecho, né? A velocidade está aqui, ó, aqui 1,512. Essa velocidade a gente viu já na aula passada, né? Que ela não pode passar de 5 metros por segundo. Por quê? Porque isso vai dar vibrações, vai favorecer o famoso golpe de Ariete. Então aqui está um parâmetro bom. E se não desse, professor, se tivesse dado um 6 aqui, aí eu tenho que aumentar o diâmetro do tubo. Aqui. Se eu aumentar o diâmetro, diminua a velocidade, né? Como não precisa, eu não vou mexer em diâmetro de tubo. É muito mais fácil eu instalar uma tubulação do mesmo diâmetro, tá? Aliás, se eu aumentasse, eu ia ter mais uma perda de carga aqui, que é uma derivação para reduzir esse diâmetro.
pro diâmetro de 65. Então, melhor, se puder usar o 65, eu uso. Tá? O que acontece aqui? Ó? Como o ponto A é um ponto de bifurcação, a minha vazão aqui vai ser a vazão agora dos dois hidrantes. O 150 mais o 151. Professor, por que os dois hidrantes não estão iguaizinhos? O mínimo é 150. Se lembre que a gente teve que balancear a pressão dos dois hidrantes, então a gente aumentou um pouquinho a vazão no hidrante 2 ali para 151. Tá? Como o mínimo é 150, a gente colocou ali 151. Por isso que o total vai dar 301 e não 300. Né? Ok. Essa mesma vazão antes da bomba, depois da bomba, não tem nenhuma mágica aqui, a lei da conservação da massa vai ser a mesma vazão antes da bomba. Tá? Então a gente segue aqui com o cálculo. E agora eu vou fazer o outro trecho, que é da bomba até a RTI. Deixa eu mostrar a minha câmera aqui. Então, veja só. Esse trecho da bomba até a RTI, eu vou ter 12 metros de tubo. Vamos voltar lá para ver? Então, veja, ó, da bomba até a RTI, tenho 12 metros de trecho reto, tem uma válvula de gaveta, tem uma válvula de retenção. E eu tenho também aqui ó, uma entrada do fluxo de água na tubulação. Eu tenho que considerar isso, porque isso também me dá uma perda de carga. Tá? Inclusive tem um acessório que a gente coloca aqui para evitar os vórtices, tá? Aqui nessa entrada. E ela me dá perda de carga também. Tá? Não deveria ter alguma curva aqui? Ó? Não precisa, porque a curva é dentro da bomba. Mas essa bomba não vai me dar alguma perda de carga? Ela vai dar perda de carga, mas o fabricante já desconta essa perda de carga na potência da bomba. Tá? Já é considerada intrínseca aqui ao equipamento. Então eu tenho lá 12 metros de comprimento real, tenho uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção, uma válvula de sucção, que é a entrada da tubulação lá, e as respectivas perdas de carga aí em comprimento equivalente. Então o total de derivações, que é o meu comprimento virtual, 10,4 metros. De novo, o que seria isso? Seria o equivalente eu substituir essas três componentes aí, a válvula de gaveta, a válvula de retenção e a entrada de sucção, por um comprimento de tubo reto. Esse tubo teria, o atrito desse tubo, para substituir essa pressão toda aí, teria 10,4 metros de comprimento para somar o atrito pela rugosidade, em função do diâmetro do tubo ali, para ser o equivalente, né, a essa perda. Tá? Lembrando aqui ó, que como agora eu estou a favor da força da gravidade, quer dizer, a água já está descendo, já tem uma certa pressão por energia estática, né, da altura desse reservatório, que é 12 metros, eu vou considerar essa elevação negativa na minha planilha. Tá? Lembre que o hidrante eu estava indo contra a gravidade subindo, naquele trechinho de 1,5 m, ali eu botei positivo. Aqui, como eu estou a favor da gravidade, descendo, claro, vai ser negativo. Então, vou jogar aqui na planilha. Então, deixa eu ir com o meu mouse aqui para a gente facilitar. Então está aqui a vazão. A vazão vai ser a mesma do trecho depois da bomba. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Princípio da conservação da massa. E aqui eu vou ter uma pressão um pouco mais elevada. E o diâmetro é o mesmo. E aí eu vou colocar o comprimento real, o comprimento virtual. Ele vai calcular um comprimento total. Aplico o coeficiente de Rosen-Williams aqui, por caso de tubo de aço galvanizado é 120, tá sempre igualzinho aqui. E vou ter uma perda de carga aqui também de 1,1 metro de coluna d'água. Tá? E aí, com essa perda, eu vou calcular finalmente a minha pressão da bomba, 22,20 metros de coluna d'água. Tá? Jogando para cá, ó, quando a gente compra uma bomba, os fabricantes não usam essa nomenclatura aqui de metro de coluna d'água, nem de litro por minuto, eles usam o sistema internacional. Então vai ser metro cúbico por hora e a potência em cavalo. Mas a gente consegue calcular isso aqui, a nossa planilha tem uma fórmula aqui, embutida, né, e eu consigo, com essa pressão e essa vazão, calcular a potência em CV, em cavalo. E é essa bomba que eu vou comprar. Aqui tem os detalhes da minha planilha, que é um reservatório elevado,
Deixa eu desligar minha facecam aqui só um pouquinho. Aqui também, ó, tem o volume do reservatório de 8 metros cúbicos, a gente tira lá da norma, do anexo da norma. Certo? E está aqui o meu objetivo. Quanto maior a perda de carga, maior vai ser a bomba. Tá? Pra vocês terem ideia, a nossa reitoria ela tem uma bomba de 7 cavalos. Tá? A reitoria aqui do IFRN. Tá? Imagine o campus Natal Central, depende de onde eu vou botar essa bomba, que tipo de reservatório eu vou usar, né? Mas é de se supor que vai ser bem grande, porque a área é bem maior, as distâncias são bem maiores, né? E no campus central a gente tem a pretensão de usar a piscina como reservatório, então vai ser um reservatório abaixo do nível do solo, né? Então ele vai ter, não vou ter essa vantagem da força da gravidade me ajudando, né? Quando eu teria um reservatório superior. Tá? Mas a vantagem é que eu tenho um volume bem grande, não preciso de uma estrutura muito complexa, né? É complexa, mas não é tão reforçada como se fosse uma torre. E eu já tenho a piscina para outros usos ali, né? Então já tem uma água ali que não está simplesmente... Ela está reservada, a piscina vai estar sempre cheia, né? Só que eu vou ter que usar uma bomba um pouco maior. Nesse caso ali também vou ter que usar uma bomba jockey para manter o sistema pressurizado. Coisa que no sistema que tem um reservatório elevado não é necessário. Né? Ok? Então esse é o cálculo. Deixa eu só passar de novo aqui. Tá a minha câmera. Voltar aqui para o esquema para mostrar para vocês. Essa planilha eu obtive na internet. Um colega colocou lá, ela disponível, né? Publicou. E ela tem os cálculos de acordo com a IT, então nos serviu muito bem aqui. Tá? Então, o que seria aqui? Eu tenho que considerar os dois hidrantes menos favoráveis, nesse caso aqui só tenho dois, então vão ser esses dois. E vou calcular para uma pressão de 30 metros de coluna d'água, no mínimo, em cada hidrante desse, funcionamento simultâneo e uma vazão de 150 litros por minuto em cada hidrante. Então, teria que ter aqui, no mínimo, 300 litros por minuto. A gente viu que vai ser um pouquinho mais, vai ser 301 litros por minuto, porque eu precisei balancear as pressões nesses hidrantes. A diferença de pressão entre um hidrante e outro, desses dois menos favoráveis, não pode ser maior do que meio metro de coluna d'água, 0,5 metro de coluna d'água. Vou ter aqui um sistema balanceado. Tá? Então, às vezes, a gente tem que aumentar a vazão um pouquinho em um dos hidrantes aí, para diminuir a pressão e eu poder ter esse balanceamento, né? Somo todas as perdas de carga em cada trecho, a gente faz de trás para frente, começa do hidrante 1, faz até o trecho A. Lembrando que esse ponto A está antes do hidrante, é o ponto de bifurcação, então ele está antes daquele T, está um pouquinho antes desse Tzinho aqui, porque é o ponto onde ele vai dividir, né? Dividir para esse e para esse. Então, esse T aqui eu tenho que considerar na perda de carga também desse trecho 1 aqui, ó, do H1 até o A. E o mesmo T eu vou considerar no trecho 2, que seria do H2 até o A. Só que aqui nesse trecho a gente considera ele de passagem direta, e esse aqui de passagem lateral. E quando eu calcular o hidrante 2, esse agora vai ser de passagem lateral. Lembrando que a passagem de lateral, no caso do T aqui, eu tenho uma perda de carga maior do que a passagem direta. Imagine, claro, eu tenho que fazer a curva aqui, então vou ter mais perda de energia. Tá? Depois eu faço esse trecho do A até a bomba, depois da bomba até a reserva de incêndio. Considerando todas as singularidades, aqui os componentes, válvulas, conexões, né? Não preciso considerar a perda de carga da bomba, porque ela já é descontada na potência da bomba. Tá? Então não preciso me preocupar com isso, não. Mas se surgir qualquer outra válvula aqui no meio do caminho, se botar uma válvula aqui, vou ter que considerar essa válvula na perda de carga. Deixa eu abrir a planilha agora aqui para mostrar para vocês, só um pouquinho. Então, olha só, é aqui onde eu vou estar digitando ó, os diâmetros da tubulação, essa parte amarela, né? Então, primeiro trecho, ó, diâmetro, o comprimento real, comprimento virtual, os números aqui estão diferentes, porque é outro exercício, né? Outra situação, comprimento total. O C do tubo vai ser 100 ou 120, depende do tipo de tubo que eu estiver usando. Tá? E ele calcula aqui as perdas, ó. Aqui é a elevação do hidrante, no caso dos dois hidrantes de 1,5 m de altura.
se considerar ele no andar térreo, né? As velocidades, essa velocidade não pode ser superior a 5 metros por segundo aqui, porque na tubulação, né? Porque vai me dar vibração. E aqui também, ó, não pode ser maior do que 5 metros por segundo. Aqui essa diferença, ó, entre uma pressão de um hidrante e outro não pode ser maior do que meio metro de coluna d'água. Lembrando que no mínimo eu tenho que ter 30 metros de coluna d'água e no máximo 100 metros de coluna d'água. Por que eu não posso botar uma pressão maior do que 100 metros de coluna d'água aqui? Porque a mangueira pode não aguentar. Tá? Posso romper a mangueira. Tá? Então 100 metros de coluna d'água é a pressão que a mangueira aguenta. E também a pressão que facilita a manobra lá do operador, que vai estar lá no esguicho dessa mangueira. Tá? Ok, então tem que regular essa pressão aqui. O diâmetro, gente, ó, se eu conseguir manter o mesmo diâmetro, ótimo. Mas se a velocidade aqui der maior do que 5, eu tenho que aumentar esse diâmetro. Então, normalmente a gente aumenta de trás para frente também. Começa lá no hidrante com o padrão lá de 65 milímetros, 2 polegadas e meia. E à medida que for bifurcando aqui, eu posso aumentar. Tá? E aqui no final vai dar a pressão da bomba, essa daqui, 31,99. É outra situação aqui, né, com outros números. Deu uma bomba um pouco maior. Vamos ver aqui, ó. Aqui já deu uma bomba de 4,8 CV. Sempre tem que ter um bom desenho isométrico aqui para saber todas as derivações e todos os comprimentos para fazer esse meu cálculo aqui. Tá? Considerar o detalhezinho aqui também da pressão. Quando o reservatório é elevado, essa elevação vai ser negativa, porque eu tenho a força da gravidade a meu favor. Tá? Quando é um reservatório na altura da bomba, isso aqui vai ser zero. Quando é o reservatório inferior, isso aqui vai ser um pouco maior. E vai ser positivo se o reservatório for inferior à bomba. Normalmente a gente posiciona a bomba na altura ou abaixo do reservatório para que ela esteja sempre afogada, para que nunca entre ar nessa bomba. Quando entra ar na bomba, ela não bombeia. Tá? Então a gente tem que fazer um procedimento chamado escorva. Quer dizer, eu tenho que sangrar a bomba para tirar esse ar e aí ela vai conseguir bombear a água. Tá? Então, se a gente puder deixar ela sempre abaixo do nível do reservatório, é seguro, né? Muito mais seguro. É possível também a gente fazer um reservatório de escorva. Você vai ter alguma situação que eu não consigo deixar essa bomba abaixo do nível do reservatório. Por exemplo, meu reservatório é um rio, é um poço, eu não vou conseguir botar essa bomba abaixo desse nível. Então a gente usa um reservatório superior à bomba, chamado reservatório de escorva. Então ele vai fazer a escorva automática, a bomba vai estar sempre cheia d'água e evita ali também que entre o famoso ar na bomba. Você já deve ter visto em alguma casa do interior, né? Assim, quando a gente tem que bombear água de poço. Pô, a bomba não deu ar na bomba. Aí você vai lá, você tem que desconectar a bomba, enchê-la com água. E esse processo é a escorva, né? Na hora do incêndio não tem tempo para isso, né? Então a coisa tem que ser automática, tem que ter garantia que esse sistema funcione. Se lembre também que a gente está sempre testando esses sistemas, treinando as pessoas e testando o sistema, porque pode ocorrer um mau funcionamento, pode ocorrer que alguém feche alguma válvula, pode ocorrer uma falha em alguma chave de fluxo, em algum pressostato. Então tem que fazer testes para garantir que o meu sistema vai funcionar na hora que eu precisar dele. Okay, deixa eu voltar para a apresentação. Ok, gente, então essa é a nossa aula de hoje, equacionamento de tubulações. A gente já sofreu muito mais para calcular essas coisas. Existem softwares para calcular isso também. A gente pode desenhar a própria tubulação e o software calcular. O SolidWorks faz isso, né? A gente coloca todos os componentes e atribui lá os coeficientes de atrito e o software faz esse cálculo. Tá? Mas essa planilha do Excel aqui já nos ajuda bastante para sistemas menos complexos. E é claro que desenhar um software é melhor, porque a gente corre o risco
de esquecer algum componente desse, então no software eu não corro esse risco, eu vou estar montando os componentes, né? Mas está aí um cálculo de tubulação. Normalmente o responsável técnico aqui por um cálculo desse é um engenheiro mecânico, tá? E não é um engenheiro mecânico qualquer, é o cara que vai se especializar nisso, tá? Em prevenção de incêndio, porque requer realmente experiência e requer também um trato especializado mesmo, tá? Não que o engenheiro mecânico não seja um especialista, mas eles acabam se dedicando a uma determinada área. Vou me dedicar a tubulações industriais, a caldeiras, a projeto estrutural, vou me dedicar a cálculo de transmissão de força. Tem várias vertentes aí, motores, né? Várias vertentes da engenharia mecânica, e essa aqui é uma delas, tá? Então, o papel do técnico de segurança aqui, claro, é verificar se esse projeto existe, se esse projeto foi submetido ao Corpo de Bombeiros, se houve a vistoria, se eu tenho a aprovação das minhas instalações, fazer o treinamento das pessoas, vistoria no sistema, inspeções, testes, e está alertando aqui o meu empregador ou o meu contratante como consultor aqui, de que existe esse problema aí no nosso sistema preventivo. Se lembre que ele é um sistema de proteção ativa, mas é uma proteção ativa manual, então eu preciso de gente treinada para usar esse sistema e para que consiga realmente ser efetivo. Se lembre que incêndio a gente tem que combater no início, tá? Então, por isso a história de ser chamado de sistema preventivo, né? Então tem que ter uma resposta rápida, a gente vai ter aula sobre isso já, sobre a equipe de resposta à emergência aqui, que é a brigada de incêndio, também o bombeiro civil, profissional civil, e contar com o apoio externo, claro, do Corpo de Bombeiros, o bombeiro público, né? Não só para aprovar os nossos projetos, mas também para nos salvar aqui quando a coisa quando a coisa foge do nosso controle, né? Ok, muito obrigado, façam as atividades, tem um exercício aí para cálculos de tubulações e até a próxima.